Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa terceira reunião extraordinária do Conselho Regulador da GE, de 29/10, segunda-feira, às 9 horas, no auditório Augusto Brandão da Cunha. Como há o quórum de 4 conselheiros, nós passamos a leitura e discussão da ata da segunda reunião extraordinária. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração a fazer em relação à ata, já que ela foi enviada antecipadamente sobre a segunda reunião extraordinária. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração em relação à aprovação da ata. Aprovado por unanimidade dos conselheiros. Passamos então ao item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Processo 2012, final 5468. Interessado, Saneamento de Goiás S.A., Saniago. Relatório. Versam os presentes autos acerca de solicitação da empresa Saneamento de Goiás, Saniago, formalizada por meio do ofício DIPRE, número 2373/2012, nas folhas 09, no sentido de ser realizada a revisão tarifária dos serviços por elas prestados, fundamentando tal pedido no reajuste ocorrido no setor elétrico. O que diz a empresa solicitante? O reajuste supracitado tem significativo impacto nos custos da exploração do sistema de água e saneamento básico vigente, sendo necessário um aumento tarifário à ordem de 3,74%. A empresa solicitante apresentou sua proposta, acompanhada de diversas planilhas buscando justificar seu pedido. A gerência de saneamento apresentou um estudo da revisão tarifária extraordinária, no qual analisou o pleito apresentado pela empresa Saniago e manifestou-se pela aplicação do aumento de 3,15% de reajuste. Os presentes autos foram submetidos à análise da gerência financeira e jurídica, manifestando estas em concordância com a gerência de saneamento pelo aumento percentual de 3,15%. Através da resolução 105/2012, a Câmara Setorial de Saneamento manifestou-se favorável ao estudo da revisão tarifária extraordinária 2012 e ao percentual nele calculado. Resolvem também por encaminhar os autos ao Conselho Regulador da GR para análise e deliberação final. Através do despacho 1256/2012 do gabinete, encaminhou-se os autos a este conselheiro para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador da GR. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão, eu queria que o nosso gerente de saneamento fizesse um rápido histórico e relato do processo para que a gente pudesse entrar em discussão aqui dos conselheiros. Como todos sabem, né, a Saniago, nos últimos anos, não teve o impacto de energia elétrica e não teve o reajuste de energia elétrica em anos anteriores. Tanto que esse ano entrou em vigor em junho o reajuste referente ao ano passado e depois, agora, mais ou menos em setembro, o reajuste que seria desse ano. Então, foi que gerou impacto nas contas da Saniago, total de 40% no valor das contas de energia elétrica. E no mês de junho, após o primeiro reajuste, após ter conhecimento... É bom esclarecer, né, Eduardo, que o que foi divulgado aí, que houve de aumento, teria sido em média 20 e poucos %, isso, mas que em relação à tarifa de energia para a Saneago foi maior o percentual. Porque a Saneago tem várias contas industriais, né? Ela é tido como usuário industrial, não residencial. Então, para a população geral, um foi 8%, 9%, coisa assim, e o outro um pouquinho próximo disso. Mas para a Saniago, cada conta dela teve um reajuste diferente. No geral, quando você pegou todo o que aumentou e dividiu com o que você gastava antes, dá essa faixa de 40% de reajuste. E a Saniago solicitou
no mês de julho ela entregou oficialmente um pedido de revisão, só que ela utilizou a metodologia de reajuste. Então ela usou o quê? Indicador de inflação, usou toda essa inflação acumulada, os gastos dela, o mesmo planilha que a gente utiliza para reajuste, ela utilizou e chegou no valor de 3,74. Só que a lei fala claramente, não se pode ter 2 reajustes em menos de 12 meses. Como a gente teve reajuste em maio, ela teria que fazer uma revisão, não um reajuste. Apesar de ela ter pedido revisão, ela fez cálculo de reajuste. Então, o que a gente procurou fazer o quê? Um cálculo baseado no que aumentou na conta de energia. Então, verificou lá que aumentou a faixa de 30 e poucos milhões, e ia aumentar esse período, equivalente a ser estimado para um ano, né? E aumentar o que ia aumentar de valor e o que precisaria, obviamente, aumentar de arrecadação. Então, o que ela aumentou de custo de energia, ela teria que ter aumento de arrecadação. Então, a gente pegou esse valor, que seria o valor estimado que ela teria de aumento de custo com energia elétrica, e dividiu pela arrecadação dela média de um período de um ano, né? E chegou nesse valor de 3,15%. A gente não teve como pegar uma coisa mais real, teve que ser estimado, porque ela não fechou o custo dela desse último reajuste. Ela tinha só informações do primeiro. É bom a gente esclarecer, ficar claro aí para os conselheiros, que eu pedi ao Eduardo que fosse o mais rápido possível para não recair qualquer culpa em relação à demora, já que a primeira solicitação deles foi em julho, mas foi eles que nós solicitamos o mais rápido possível, que fosse revisto, que não fosse reajuste, que fosse revisão. Eles que demoraram mais tempo fazendo os cálculos lá. Em relação a nós aqui, nós demos uma resposta rápida para eles, estamos agilizando, tanto é que estamos fazendo uma reunião extraordinária hoje, para que fosse agilizado o máximo possível a solicitação deles. E quando eles conseguiram mandar toda a documentação, aí veio o segundo reajuste. Aí teve que mandar mais documentos, comprovar mais coisas, que aí acabou demorando mais mesmo. E chegou nesse valor de 3,15. Que a solicitação deles era 3,71. Era 3,74. 3,74. Aí o cálculo original, se fosse somente o primeiro reajuste, ia dar uma faixa de 2 e pouco, mas com esse novo reajuste ficou na faixa de 3,15. E a gente fez todo esse cálculo, passou para a área jurídica e a área financeira e confirmou. Só esclarecendo mais uma coisa nessa discussão, eu pedi ao Eduardo que fizesse uma nota técnica esclarecendo tudo isso, né? Porque às vezes porque a gente vai mandar essa resolução para o Ministério Público, eu quero que acompanhe essa nota técnica explicando tudo, o que houve desse aumento, que isso que ele está explicando aqui, que não houve há muito tempo e tal, e mais, que vai haver, muito provavelmente, a partir de janeiro, dependendo do que o governo federal decidir em relação às tarifas de energia, que vai haver um impacto também na tarifa de saneamento, e que provavelmente possa diminuir, já que dependendo do desconto que vai haver em relação à tarifa de energia. Ok? Então, fazer uma nota explicando tudo direitinho, para a gente esclarecer tanto ao Ministério Público, e se for demandar também pela imprensa e assim por diante. Ok? De qualquer forma, a gente está tentando ver se consegue fazer uma revisão geral, sim, nem que seja uma revisão mais simples, mais geral para o ano que vem, mas às vezes a gente não consiga fazer só a queda, ou no mínimo, porque não cai a energia, no mínimo vai zerar. Então, a tendência no ano que vem é o índice ser menor que a inflação, por causa da energia elétrica de qualquer forma, ou por não ter tido reajuste, porque já aplicamos agora, não pode voltar a ele, ou pelo fato de cair as contas, ele vai gerar um impacto para cair o índice do ano que vem. Ok, tá. Em discussão, depois do esclarecimento do Eduardo. Foi calculado os 2 reajustes da CELC. Os 2 somados, o primeiro deu impacto de 25% mais ou menos nas contas da Saneago. Aí somado com o segundo deu 40% de impacto de aumento de conta. Todos agora. Podia ligar o microfone aí, conselheiro? Eduardo, era bom você esclarecer também que essa tarifa vai entrar em vigor 30 dias após cumprir a lei federal. Tanto que a aprovação é até extraordinária, porque tem que ser publicada até o final do mês, para a Saneago ter um mês para comunicar à população, anunciar o reajuste para depois entrar em vigor, porque a lei federal exige que qualquer reajuste ou revisão seja publicado com 30 dias de antecedência antes da sua aplicação.
Continue a discussão. Só para continuar, constar no registro, que eu estava perguntando sobre os 2 reajustes, se os 2 reajustes da CELG foram considerados no cálculo aqui. Ok. Mais alguma discussão, esclarecimento? Ok? Então, voto, conselheiro. Voto. Pelo exposto, e tendo em vista o que consta dos autos, incluído aí os pronunciamentos da gerência de saneamento, da gerência financeira e gerência jurídica, acompanho a decisão da Câmara Setorial e voto favoravelmente ao estudo da revisão tarifária extraordinária 2012 no percentual nele calculado. Goiânia, 25 de outubro de 2012. Pergunta aos conselheiros se concordam ou há alguma discordância em relação ao voto do conselheiro José Eduardo Santos. O da Câmara foi pelo da gerência de saneamento, né? Pelo deferimento. Todos concordam com o deferimento, aprovação do índice já aprovado? Aprovados por unanimidade. Item 4. Outro assunto de interesse do Conselho Regulador. Quer dizer, eu acho que nem tem que ter em reunião extraordinária, não tem isso, né? Porque a reunião extraordinária ela é para assunto definido. Então fica sem efeito o item 4. Está vendo, presidente, por que o eminente conselheiro José de Paula Moraes não quis se pronunciar aqui hoje? Porque ele achou que ele concordou com a discussão. Ele participa da Câmara Setorial de Saneamento. Está justificado. Então, fica encerrada a nossa reunião extraordinária. Queria agradecer a todos os conselheiros. Obrigado. Só lembrando que nós vamos encaminhar tudo isso que foi aprovado para a Saneago, para o Ministério Público e esclarecer através de nota técnica. Ok? Obrigado a todos.